Olá pessoal, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero João Gomes e quero convidar você a se inscrever no meu canal. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida e para o seu ministério. Você que está me ouvindo agora, ative o sininho, deixe seu like, deixe seu comentário, pois a lição de hoje é uma lição muito especial. É a lição de número 9, a mordomia do trabalho. A mordomia do trabalho é um assunto muito importante, tá? E nós vamos ter por texto áureo, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 10, que está escrito assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então esse é o texto áureo. E a verdade prática nos diz desta forma: o trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão. Então, nós temos aqui esta verdade logo de imediato. Então nós temos aqui um ponto que nós já precisamos ter em mente, tá? Há pelo menos 6 pontos, tá, que nós temos que ter em mente, a qual eu vou anotar aqui. Estou aqui com as anotações para que eu não fale nada da minha cabeça. Eu gosto disso. E como eu estou gravando só aqui hoje, então eu peço a compreensão dos irmãos, que eu estou de olho aqui também na câmera. Então percebam comigo um dos pontos antes de entrarmos aqui nesse assunto. O primeiro ponto é que o homem, tá, nasceu para o trabalho. O primeiro ponto é que o homem nasceu para o trabalho. O segundo ponto que nós temos que entender, que o trabalho do homem, tá? O trabalho do homem vai causar suor no seu rosto. Olha o detalhe, hein? Isso depois da queda. Terceiro ponto é que o trabalho pós-queda, ele é com aflição. Esse é outro detalhe. Terceiro ponto, que deve haver um relacionamento entre patrão e empregado. Deve haver um bom relacionamento entre patrão e empregado. Nesse quinto ponto, o trabalhador deve comer do próprio pão, tá? Sexto ponto, deve trabalhar enquanto é dia. Então aqui nós temos esses detalhes. Agora vamos colocar aqui as bases bíblicas. Jó, capítulo 5, versículos 6 e 7. No segundo ponto você vai colocar em Gênesis, capítulo 3, versículo 19. No quarto ponto você vai pôr Eclesiastes, capítulo 3, versículo 10. Eclesiastes, isso mesmo, capítulo 3, versículo 10. Tá? No quarto ponto você vai pôr Efésios, carta aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 5 ao 9. Tá ok? No sexto ponto, tá? No quinto ponto, aliás, você vai pôr Salmos 128, 2. E no sexto ponto você vai ver João
capítulo 9, versículo 4. Tá? Então aqui estão as bases, é sobre esses pontos que a nossa revista vai trabalhar aqui nessa lição de número 9, a mordomia do trabalho. Então é nesses pontos aqui que nós vamos trabalhar. Agora continue comigo, que nós vamos dar continuidade abordando aqui esse assunto tão importante e de grande relevância. Dentro desse assunto tão importante, nós vamos perceber, e na introdução da revista, o autor coloca da seguinte maneira, que o assunto desta semana nos mostrará que Deus não fez o homem para viver na ociosidade, mas para lavrar e guardar o jardim do Éden. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Então nós vamos aprender aqui nessa revista qual é o conceito, tá? O conceito bíblico, o que a Bíblia apresenta com relação ao trabalho. E no primeiro tópico ele vai abordar o seguinte, o trabalho de Deus na Bíblia. Tá? E no primeiro subtópico está escrito assim, o trabalho de Deus na criação do universo. A Bíblia nos revela que Deus criou o universo e os seres vivos em 6 dias. Ele coloca por base Êxodo capítulo 20, versículo de número 11. Vamos ler aqui, Êxodo capítulo 20, versículo de número 11, que é um ponto importantíssimo. As leituras, tá? Os textos que estão aqui são de grande importância para quem vai lecionar. Olha o que o texto diz. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então está aqui o texto bíblico que nos mostra que Deus fez em 6 dias os céus e a terra. Agora percebam comigo um detalhe, tá? Dentro desse ponto. Ele vai colocar aqui que infelizmente uma teoria falsa admite que o universo surgiu de uma explosão e por acaso tudo se organizou no cosmos. Mas a palavra de Deus mostra que por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga todas as suas cogitações. Não investiga. E todas as suas cogitações são não a Deus. Então, Deus trabalha. Observe esse ponto. Eu já falei um pouco sobre isso. Tá? Antes que a matéria, tá? Que o espaço, que é igual a céu, ou céus, matéria, tá? Aqui olha o detalhe. Céus, no princípio criou Deus os céus, tá? Espaço. E a terra, matéria. Olha o detalhe, hein? Então nós temos 3 criações aqui, tá? Céus e terra, espaço e matéria. Princípio, no princípio, tempo. Então percebam, antes que essas coisas fossem realidade, Deus já era. Então esse é um detalhe. Todas essas coisas, tá? Quando diz que Deus fez do nada, é que não havia matéria, esse é o sentido. Então quando Deus faz todas as coisas em 6 dias, Ele faz pelo poder, olha o detalhe, quando Deus cria os céus e a terra, Ele faz pelo poder da sua palavra. Então Ele começou a trabalhar. E quando você pega partindo do geral e depois para o específico, olha o detalhe, partindo do geral para o específico, nós vamos ter as informações. No versículo 1 nós temos o geral. No princípio criou Deus os céus e a terra. E depois Deus vem especificando como Ele fez os céus e a terra. Está no primeiro dia, no segundo dia, até chegar ao 6º dia, que está no capítulo 1 de Gênesis. Então Deus foi trabalhando de uma forma extraordinária. Tá? Deus foi trabalhando de forma extraordinária. Então, olha o detalhe. Então Deus já vem trabalhando. Quando Ele cria tempo, espaço e matéria, Ele já começou a trabalhar.
Depois ele vem especificando o tempo da criação. Isso é um detalhe muito importante que pode ser observado do geral para o específico no capítulo 1 de Gênesis. E no capítulo 1 e capítulo 2. Sempre é o geral e depois específico. Geral e específico. É isso que Deus faz no primeiro capítulo de Gênesis. Continue aí comigo. É sempre do geral para o específico. Então, é importante você ter esse conhecimento. Agora o detalhe aqui. O trabalho de Deus na criação. Quando Deus cria os céus, ele também já cria os anjos. Então Deus começou a trabalhar. Ele cria os anjos. Ele cria os anjos. Toda a classe angelical é criada, tá? Toda a classe angelical é criada. Então ele cria o tempo, cria os céus e a terra. Quando ele cria a terra, olha agora a informação que nós temos aqui no segundo subtópico, tá? Lembrando que o ímpio sempre vai dizer que não a Deus. Mas isso não é verdade, tá? Deus é real e pela fé cremos que Ele existe. Tanto a minha fé quanto a minha razão mostra que Ele existe, tá? Porque fé sem razão é fideísmo. Então pense nisso. Pense nisso. Agora, observe o detalhe, o trabalho de Deus na criação. Quando Deus faz a matéria e parte do geral para o específico, tá? Nós vamos ter as informações importantíssimas. Dizendo que olha que detalhe, a Santíssima Trindade atua na criação. A Santíssima Trindade atua na criação. Por quê? As Escrituras dizem que Deus Pai formou o homem do pó da terra e soprou-lhe o fôlego de vida em suas narinas, tornando assim alma vivente. E no decorrer do assunto vai nos mostrar que o Espírito Santo participou e que o Filho também participou. Agora olha que detalhe, olha o trabalho de Deus. Tá? Nós temos o Pai na participação, o Filho e o Espírito Santo. Olha que detalhe importantíssimo que nós temos aqui. Deus vem na matéria, que é a terra, tá? Deus vem aqui na matéria, que é a terra. A matéria. Forma o homem, forma aqui, tá? Trabalha com suas mãos poderosas e faz aqui esse boneco, né? Essa estrutura de pó. Então nós temos aqui o pó, que é o corpo. Ele faz o corpo, que estava inanimado. Então o primeiro elemento que ele faz é o corpo. O segundo elemento de Deus, ele assopra o espírito, assopra o fôlego de vida, tá? Então o segundo elemento é o espírito humano, tá? Assopra o fôlego de vida e o homem se torna uma alma vivente. E depois ele faz Eva adormecer e tem outro trabalho, tá? Da costela de Adão, Deus faz a mulher. Que Deus faz o homem adormecer, dá uma anestesia geral no homem e depois, o que ele faz? Faz a mulher, da costela do homem. Já expliquei sobre isso na primeira ou segunda aula. Então, olha o trabalho de Deus já na criação. Isso é um detalhe importantíssimo. Deus trabalhando na criação. Quando ele faz a mulher, ele tem outro trabalho, ele fecha a costela do homem, que é o que chamamos de cirurgia plástica. Deus faz uma cirurgia ali. A primeira cirurgia plástica ocorreu quando Deus fez Adão dormir, ou seja, adormecer. Agora vamos avançar aqui. Olha, a participação do Filho, do Pai, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e também a participação do Filho. Como é que eu sei? Vamos para Colossenses. Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 16. Capítulo de número 1, versículo de número 16. Que está escrito assim: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. E ele começa a descrever: sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele.
Isso é, o Filho. E quando nós vamos falar agora do Espírito Santo, olha a participação do Filho. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Agora, quando falamos do Espírito Santo, vamos ver o que Jó falou. Olha o detalhe, que detalhe extraordinário. Sempre houve a participação, tá, das três pessoas. Jó capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então olha que detalhe importantíssimo. Então nós temos aqui a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, trabalhando, tá? Os três, a Santíssima Trindade. Tá? Não são três deuses, porque daí é triteísmo. Santíssima Trindade, uma só essência, um só Senhor. Olha que detalhe. Participaram e trabalharam na criação. E depois nós temos aqui no terceiro subtópico dizendo que Deus continua a trabalhar. Tá? Olha o detalhe. Ao ser acusado de desrespeitar o sábado, nosso Senhor respondeu assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João capítulo 5, versículo 17. Então o que temos? Nós temos um Deus que não dorme. O salmista diz que Ele não dorme. Ele não dorme. Ele trabalha até agora. Ele trabalha a favor da sua criação. Ele trabalha a favor de todos aqueles que Ele criou. Aí você vai ter aí Salmos 24:1, você vai ter Salmo 65:9, você vai ter Salmo 104:30, Isaías 64:4. Então são os detalhes que nós temos aqui e que revelam Deus trabalhando. Agora vamos ler algumas dessas bases. Leamos Salmos 65, verso 9. Tu visitas a terra e a refrescas, tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe dás o trigo, quando assim a tens preparada. Tu enches de água os seus sucos, regulando a sua altura. Tu a amoleces com a muita chuva. Tu abençoas as suas novidades. Olha o que o salmista diz. Agora vai para Salmos 104:30, verso 30. Olha o que o salmista diz. Tá? Estou só aqui gravando, então por isso que os irmãos estão vendo esses movimentos. A minha meditação a seu respeito será suave. Aliás, envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. E Jesus chega dizendo lá em João que o Pai trabalha. O Pai nunca parou de trabalhar. Ele está trabalhando por você agora. Ele está trabalhando por sua causa. Ele está trabalhando por sua vida. Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando do seu sonho. Ele está cuidando do seu projeto. Ele está cuidando dos seus ideais. Ele está cuidando de todas as suas preocupações. Confia nele. Ele não parou de trabalhar. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Ele está cuidando do teu filho. Ele está cuidando de todas as suas preocupações. Sabe essa adversidade que você está enfrentando? Descansa nele. Confia nele. Se entrega para ele. Ele cuida de você. Ele não dorme. Ele está trabalhando a favor da tua vida e da tua história. E como ele trabalha, nós podemos afirmar, como o autor coloca. O autor coloca de forma muito clara. Assim como Deus trabalha, podemos afirmar que o trabalho já estava no plano original da criação. Ou seja, ele não foi um acidente depois da queda. Ele não foi um acidente pós-queda. Esse é um ponto importantíssimo que nós devemos observar e nos ater. No segundo tópico e primeiro subtópico, diz que o homem foi criado para o trabalho. Tá? Então nós temos aqui pontos de grande importância. Tá? Porque quando Deus faz o homem, Deus coloca ele em um jardim.
e dá o que ao homem? E o que ele dá ao homem? Ele vai dar as atividades laborais, como está aqui na revista. Ele vai dar as atividades laborais, que é lavrar e guardar. Lavrar e guardar. Olha as atividades laborais que Deus dá ao homem. Então Deus não fez o homem, tá, para viver na ociosidade. Olha a primeira atividade que Deus dá para o homem. Lavre a terra e guarde. Então, é a primeira atividade que Deus deu para o homem. Isso é um detalhe importantíssimo. Aqui é a dispensação que nós conhecemos como dispensação da inocência antes da queda. Na dispensação da inocência, tá, antes do pecado, anote aí alguns pontos que não havia no trabalho do homem, que é muito importante você falar com seus alunos. Tá? Anote aí comigo. Então, não havia na dispensação da inocência, quando Deus fez o homem e o colocou no jardim aqui, ó, não havia desgosto, era agradável, não havia desgaste físico mental, não havia doença, não havia perigo de morte. Então havia o que chamamos de harmonia. Tudo era perfeito e estava andando como Deus desejava. Então, olha o conceito que temos. Por isso o trabalho não é um acidente pós-queda. Já fazia parte, como eu disse há alguns minutos, do projeto original de Deus. Tá? Já fazia parte do projeto original de Deus. Então o que temos? Tá? O que temos? Tá? O trabalho antes da queda, tá, era uma bênção. Tá? O trabalho sempre foi uma bênção. Porém, quando o homem sai dessa dispensação da inocência com a queda e peca, quando o homem peca, e Deus lança para fora por sua misericórdia, foi a misericórdia de Deus que lançou o homem para fora do jardim. Deus deixou por juiz a morte, mas por misericórdia lançou para fora. Esse é um outro assunto. Só que com isso o trabalho, depois da queda, tá? Com o pecado, como está no terceiro subtópico, com o pecado, infelizmente, tudo foi distorcido na vida do ser humano. Ele vai descrever aqui que passou a ter, olha, a distorção que houve pós-inocência. Pós-inocência. Ou seja, já no período da consciência, pós-inocência. Olha a questão, olha o que houve. Ele vai colocar nesse ponto, o medo e a maldição. O ser humano passou a conhecer o medo. Olha aí, pós-queda. Então ele começa colocando aqui, ó, que o ser humano pós-queda, que está no terceiro subtópico, pós-queda, passou a conhecer o medo. Tá? Olha o detalhe. Tá? Aí você vai ver doenças nervosas. O próprio escritor coloca aqui, ó, doenças nervosas e emocionais. E ele ainda diz, perdeu também a autoridade sobre os demais seres. Porque quando Deus fez o homem, Deus trouxe todos os animais, para Adão colocar nome. Aqui, irmãos, Adão dominava sobre os dinossauros. Alguns acham que é loucura o que eu estou dizendo. Mas vamos ler uma passagem bíblica que está em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que está escrito assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra,
e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Olha a mensagem que temos aqui. Então Deus deu domínio para o homem. Deus deu domínio do primeiro céu para o homem. Aqui, ó, onde as aves voam. Tá? As aves aqui, olha o ave aqui, ó. Aonde os pássaros voam. Olha o P ali. Então Deus dá esse domínio. Só que com a queda, ele perde essa autoridade. Além de perder também a autoridade, ocorre o quê? Porque Adão era um homem intelectual. Com a queda, até a questão da sua intelectualidade é afetada. Pense nisso, com carinho. Então a queda distorce tudo isso. Tá? Perdeu a autoridade sobre os demais seres e conheceu a maldição da terra. Depois vai também dizer no segundo ponto do terceiro subtópico. Tá? Aqui está 3.1 e 3.2. Estou no 3.2. A ecologia foi mudada. As condições ambientais foram transtornadas. Onde é que está escrito isso? Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo de número 20. Está escrito assim, Romanos capítulo 8, versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então, a terra passou a estar debaixo de maldição. Tudo em virtude do pecado. Olha as consequências do pecado. Em consequência, o homem viu-se a trabalhar penosa e arduamente. Gênesis capítulo 3, versículo de número 17. Vamos ler ali. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 3, versículo de número 17. Olha o que diz. Olha a resposta para Romanos capítulo 8, versículo 20. Quem a sujeitou? Olha o que Deus disse. Tá? E Adão disse, porquanto desses ouvido à voz de tua mulher, e comesse da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E olha o que a terra vai produzir com a queda. Olha o que a terra vai produzir. Espinhos e cardos, em algumas traduções está abrolhos. Também te produzirá e comerás a erva do campo. Versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fosse tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então percebam aí, tá, a questão da queda. Olha como a queda foi prejudicial para o homem. Então, o que era suave, agradável, por causa do pecado, tornou-se pesado, brutal e desagradável. Esse é um dos pontos que nós temos aqui. Olha o que a queda faz com relação ao homem e à natureza. No terceiro ponto, ponto 3, que está no terceiro subtópico, vai dizer que o trabalho tornou-se desgastante. Olha o detalhe. Esse versículo é o símbolo do desgaste do trabalho na Bíblia. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. A expressão suor do teu rosto pode remeter à ideia de trabalho mental e esforço físico. É por isso que as pessoas estão doentes. É por isso que as pessoas estão entrando em situações complicadas. Porque olha o que ele diz aqui. Quantas pessoas não se encontram mentalmente esgotadas, cansadas por causa de suas atividades profissionais? E ele diz que os consultórios médicos estão cheios. Ele também diz que essas pessoas estão esgotadas, estão com estafa e estresse. Há textos na Bíblia que nos lembram de tal atividade. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos homens, que Deus deu aos filhos dos homens, para com eles os afligir. Isso está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 10. Jó também declarou, porque do pó não procede aflição, porque do pó não procede aflição, nem da terra brota o trabalho, mas o homem nasce para o trabalho,
como as faíscas das brasas se levantam para voar. Jó capítulo 5, versículo 6 e versículo 7. Isso é um ponto importantíssimo. Então, o que temos? O homem tem a sua vocação para o trabalho, porém, pós-queda, isso ficou distorcido. O que era agradável tornou ruim. Aquilo que era bom ficou ruim. Então, o homem deve trabalhar. O trabalho dignifica o homem. O trabalho não é um acidente. Repito, o trabalho não é um acidente. Tá? O trabalho dignifica o homem. No terceiro tópico, vai falar dos princípios cristãos para o trabalho. E no primeiro subtópico, ele vai falar: o homem deve trabalhar com suor do teu rosto. No segundo subtópico, ele vai dizer: o homem deve ser diuturno. No terceiro subtópico, ele vai dizer: o homem não deve ser pesado a ninguém. No quarto, ele vai falar: o preguiçoso não deveria comer. No quinto, vai falar da relação de empregados e empregadores. Então vejamos aqui, nesse terceiro tópico. A ideia do próprio esforço, não há trabalho sem esforço. Embora tenha se tornado mais pesado com a presença do pecado, o esforço e o comprometimento do trabalho são uma característica de disciplina e método diante da vida. O princípio bíblico é: este homem comerá a partir do seu esforço. Então o princípio bíblico é esse: o homem deve comer a partir do seu esforço. É do trabalho, tá? O crente tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Por isso que eu estou lendo, porque são pontos importantíssimos. Eu não tenho costume de ficar lendo, eu gosto mais de abordar os assuntos. Tá? E no segundo subtópico do terceiro tópico, ele diz que o trabalho do homem, olha o detalhe, a palavra de Deus revela que o tempo do trabalho vai até a tarde. Salmo 104, verso 23. Vamos ver o que esse salmo nos diz. Leia comigo Salmos 104, verso 23. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. O homem foi feito para trabalhar. Não adianta. No milênio o homem vai trabalhar. O trabalho vai continuar. Não haverá ociosidade. Olha os detalhes, hein? E aqui ele vai dizer algo muito importante. Eis a perspectiva bíblica central do trabalho, pois comerás do trabalho das suas mãos. Feliz serás e te irá bem. Salmo 128, verso 2. Vamos ler Salmo 128, verso 2 e vamos ver o que está escrito aqui. Olha o detalhe. Pois comerás do trabalho das tuas mãos e feliz serás e te irá bem. Olha o detalhe, o trabalho é uma bênção. Não adianta fugir dessa realidade, hein? O trabalho é uma bênção. Tem pessoas querendo demonizar o trabalho, tá? Enquanto que o trabalho é instituído por Deus. Outro ponto, não ser pesado a ninguém. Olha o detalhe, hein? Um princípio exposto por Paulo, como está aqui no terceiro subtópico do terceiro tópico, tá? Olha o que Paulo diz aos Tessalonicenses: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Isso está em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Não sejamos aproveitadores da bondade alheia. Está cheio de gente assim. Está cheio de gente aproveitando da bondade alheia. É os famosos sanguessugas. Arranque os sanguessugas da sua vida. Arranque os sanguessugas da sua amizade. No quarto subtópico do terceiro tópico, ele diz: o preguiçoso não deveria comer. Tá? Ele vai usar a base 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Provérbios, capítulo 6, versículos 6 ao 9. Tá? Olha o detalhe, hein? A Bíblia é muito clara a esse respeito. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Quinto ponto, a relação entre os empregados e empregadores.
Olha o detalhe, hein? O cristão deve ter um bom relacionamento e manter os valores cristãos dentro da empresa a qual ele trabalha. Não negocie isso, isso é muito sério. Vamos ver o que Paulo disse em Efésios, capítulo 6, versículo de número 9. E vós, senhores, fazei os mesmos, tá? Só um segundo, vamos voltar aqui um pouco antes, tá? A orientação e mandamento de Deus para patrões, ou para os patrões. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Efésios capítulo 6, versículo 9. Os patrões cristãos têm o dever de zelar pelos direitos trabalhistas de seus empregados, sob pena de serem condenados por Deus. Vamos ler Tiago capítulo 5, versículo 4 e 6. Esta aula está recheada de Bíblia. Vejamos, versículo 4 da epístola que Tiago escreveu. Capítulo 5, versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores do que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes e cevaste o vosso coração, como num dia de matança. Condenastes e mataste os justos, e ele não vos resistiu. Então olha o que Tiago fala sobre o trabalho. Eu li o versículo 4, 5 e 6, tá? E os irmãos leiam os versículos anteriores. Então olha o que Tiago fala. É algo muito importante sobre o trabalho. Então aqueles que não honram seus funcionários, aqueles que não são fiéis com seus funcionários, sofrerão juízo. Isso é muito sério. O funcionário deve cumprir o seu dever. O funcionário deve ser exemplo. Você deve ser o melhor funcionário dentro da empresa. Exemplo em tudo. Você não tem que fazer fofoca dentro da empresa. Você não tem que dar trabalho para o seu chefe dentro da empresa. Você não tem que fazer nada disso. Tá? Cumpra o seu dever. E o seu patrão deve cumprir o dever dele. Tá? Sirva o seu patrão como se você estivesse servindo a Deus. Isso é princípio bíblico. Tá? É princípio bíblico. Porque olha o ponto 5.2, tá? Dentro desse terceiro tópico. Empregados cristãos. Há também orientação e mandamento para os empregados. Vós servos, está em Efésios capítulo 6, do 5 ao 8. Vós servos, obedecei o vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Então ele coloca 3 pontos aqui, ó, 3 pontos. Temor e tremor e sinceridade do coração. Então olha o que ele está dizendo, hein? E sinceridade, escrevi errado. E sinceridade do coração. Olha o detalhe, sinceridade do vosso coração. Como a Cristo. Como devemos servir os nossos patrões? Como a Cristo. O que eu vi de gente, o que eu vejo de gente amaldiçoando o seu patrão é fora do sério. Não amaldiçoe seu patrão. Esses dias, uma pessoa reclamou do serviço para mim do que estava fazendo. Eu olhei para ele e disse assim: por que você está reclamando? Alguns dias atrás você estava desempregado. Ele parou, levou um choque e disse: é verdade, a gente só reclama. Sirva o seu patrão como se você estivesse servindo a Cristo. Porque o texto diz: como servos de Cristo. Olha o detalhe. Olha o detalhe. Com temor, tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como o Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Efésios capítulo 6, versículos 5 a 8, estou lendo.
tá? Seja servo ou seja livre. E o autor diz assim: os empregados cristãos não devem fugir ao seu compromisso de trabalho. Antes, devem executá-lo como se fosse o Senhor. Então, faça como se fosse para Deus, tá? E no ponto 5.3, para concluirmos: não se submeta ao trabalho vil. O que é o trabalho vil? Trabalho escravo, exploração, tá? Exploração laboral infantil, bem como ofícios oriundos do vício, como crime, prostituição e outras coisas. Não se submeta. Deus cuida de ti, tá? Não se submeta a trabalhos vils, tá? Vil. Não se submeta ao trabalho vil, tá? Não podemos contrariar as leis divinas e humanas que zelam pela dignidade do trabalho. Trabalhemos honestamente para que o nome do Senhor seja exaltado. Então tenha o seu trabalho, tá? Ame o seu trabalho. Faça como se você estivesse fazendo para Deus. Dê o seu melhor. Faça o seu melhor. Tá ok? Deus te abençoe. Até a próxima.